Olá pessoal, esse é o curso da CIDOT, do HUMAP da IFCER, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Esse é o primeiro módulo, que a gente vai abranger principalmente a parte de legislação, a parte de regimento e a composição da CIDOT, do HU, da OPO e sobre a Central Estadual de Transplante, que é a CNCDO. A legislação do Sistema Nacional de Transplante é regida pela portaria do Ministério da Saúde 2600, de 21 de outubro de 2009, que aprova o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplante. A Central de Notificação e Captação e Distribuição de Órgãos, que é a CNCDO, também é vinculada aqui no estado a CES, que é a CET, no caso, né? Central Estadual de Transplante. O coordenador da CNCDO deverá ser preferencialmente médico, e em caso de indicação de coordenador com outra habilitação profissional, deverá ser obrigatoriamente designado um médico para o cargo de responsável técnico pela CNCDO. Aqui no estado, a coordenação é pela Claire. Ela não é médica, mas ela é a coordenadora aqui do estado da Central Estadual de Transplante. Incumbe a Central Estadual de Transplante, a CNCDO, coordenar as atividades de transplante no âmbito estadual ou distrital, promover e fornecer as ferramentas para a inscrição de potenciais receptores e a verificação de compatibilidade do respectivo organismo para o transplante ou enxerto de tecidos, órgãos e partes disponíveis de que necessite. Classificar os potenciais receptores e agrupá-los segundo as indicações do inciso anterior. Manter atualizado o sistema de informações disponibilizado pelo SNT com as inscrições que efetuar para a organização do Cadastro Nacional de Potenciais Receptores. Receber notificações de morte cefálica ou outra que enseje a retirada de tecidos, órgãos e partes para transplante, ocorrida em sua área de atuação. Determinar o encaminhamento e providenciar o transporte de tecidos, órgãos e partes retiradas ao estabelecimento de saúde autorizado em que se encontrar o receptor selecionado. Notificar a Central Nacional de Transplante de órgãos, tecidos e partes do corpo não utilizáveis entre os potenciais receptores inscritos em seus registros, para utilização entre os relacionados no Cadastro Nacional. Encaminhar relatórios anuais à CG-SNT sobre o desenvolvimento das atividades de transplante em sua área de atuação. Competem exclusivamente à CNCDO as atividades relacionadas ao gerenciamento do cadastro de potenciais receptores, recebimento das notificações de mortes encefálicas, promoção da organização logística e distribuição dos órgãos e ou tecidos removidos na sua área de atuação. A CNCDO deverá atuar junto aos estabelecimentos de saúde por meio da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, e as CIDOTs, constituindo uma rede de regulação e apoio aos serviços de cuidados intensivos, emergenciais e administrativos. Então, um resumo, a CNCDO, que é a Central Estadual de Transplante, ela atua basicamente no gerenciamento de toda a cadeia do Sistema Nacional de Transplante, desde do início do processo da diagnóstico de morte cefálica, do começo do processo da captação, para verificar a compatibilidade dos órgãos e a disponibilidade desses órgãos para os receptores. E toda a logística, ela atua em toda a logística nessa parte, com o apoio da OPO, né, que é a Organização de Procura de Órgãos, e da CIDOT também. Que a CIDOT ela fica em todos os hospitais, e a OPO aqui no estado, no caso, ela fica uma OPO responsável pelo todo o estado. A OPO aqui no estado, ela fica na Santa Casa, e as CIDOTs, elas ficam localizadas nos hospitais. Em relação à OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, as OPOs deverão reportar a CNCDO e atuar em parceria com as CIDOTs dos hospitais localizados na sua área de atuação. Ela deve contar obrigatoriamente com pelo menos um médico coordenador, além de enfermeiros e agentes administrativos de nível médio, devendo todos os seus profissionais de nível superior possuir experiência comprovada em áreas de cuidados de pacientes críticos, diagnóstico de morte cefálica, triagem de doadores e entrevista com familiares de potenciais doadores. Poderão entregar à OPO equipes especializadas de retirada multiorgânica e ou multitecidos. É vedada a designação para o cargo de coordenador da OPO de qualquer membro de integrante de equipe especializada habilitada à retirada e ou realização de transplante em atividade. É a questão do conflito de interesse. A OPO poderá exercer as competências da CIDOT
do estabelecimento de saúde onde eventualmente estiver sediada. Que é o caso aqui do estado, que a OPA é sediada na Santa Casa, e lá ela faz o papel da CIDOT. Então a OPA ela atua assim, vamos dizer assim, em parceria com as CIDOTs, diretamente com as CIDOTs, no processo de captação e doação de transplante também dos órgãos e tecidos. Então ela atua desde o início também, desde a possível doador, quando tem um possível doador, um possível paciente de morte cefálica ou um possível doador, a CIDOT já aciona a OPA para seguir o protocolo de morte cefálica e o protocolo de doação de órgãos e tecidos. As atribuições da OPA, isso na portaria, né? Organizar no âmbito de sua circunscrição a logística da procura de doadores, criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos nos hospitais de sua área de abrangência a possibilidade da doação de órgãos e tecidos, articular-se com as equipes médicas dos diversos hospitais, especialmente as das UTIs e urgência e emergência, no sentido de identificar os potenciais doadores e estimular seu adequado suporte para fins de doação. Articular-se com as equipes encarregadas da verificação de morte cefálica, visando assegurar que o processo seja ágil e eficiente, dentro de estritos parâmetros éticos. Viabilizar a realização do diagnóstico de morte cefálica, conforme a resolução do CFM sobre o tema. Notificar e promover o registro de todos os casos com diagnóstico estabelecido de morte cefálica, mesmo daqueles que não se trata de possíveis doadores de órgãos e tecidos, ou em que a doação não seja efetivada, com registro do motivo da não doação. Mesmo aqueles pacientes que tenham alguma contraindicação médica, ou que não vá doar por algum motivo específico, o diagnóstico de morte cefálica é um diagnóstico médico, então ele é preservado e ele tem que ser realizado, independente da doação ou não. Então a OPA atua junto com a CIDOT, nesse caso, é parceira na CIDOT, atuando no diagnóstico de morte cefálica, no exame clínico ou no exame complementar, dando suporte, questão de exames, logística também, trazendo profissionais e algum exame de imagem, às vezes aqui no caso do HU, muitas vezes eles trazem um Doppler. Então vem o Doppler lá da OPA da Santa Casa, é realizado aqui pelo médico da OPA também. Então vem o médico e o exame de lá, e o Doppler no caso, e é realizado aqui no HU. Então tem essa parceria bem importante, com o intuito de se finalizar o diagnóstico de morte cefálica, independente da doação de órgãos ou não. O item 7. Manter o registro do número de óbitos ocorridos nas instituições sob sua abrangência, com o levantamento dos casos de coma e Glasgow igual ou abaixo de 7, que tem evoluído para óbito. Promover e organizar ambientes e rotinas para o acolhimento às famílias doadoras antes, durante e depois de todo o processo de doação no âmbito dos hospitais. Participar das entrevistas familiares quando solicitada por estabelecimento de saúde de sua área de atuação. Também uma coisa importante que, assim, independente da doação, a CIDOT e a OPA também no caso, ela atua no acolhimento, né, e na entrevista familiar desde o início, né? Quando está no possível morte cefálica, no abril o protocolo de morte cefálica, antes mesmo do diagnóstico já ocorre o acolhimento, independente da doação. O acolhimento ocorre, que vai ser abordado no outro módulo sobre acolhimento, sobre entrevista familiar também. Mas é uma coisa que deixa bem registrado, que esse acolhimento ocorre desde o início e independe da doação do familiar, se vai doar ou não o órgão. Articular-se com os respectivos IML e os serviços de verificação de óbito para, nos casos em que se aplique, agilizar o processo de necropsia dos doadores, facilitando sempre que possível a realização do procedimento no próprio estabelecimento de saúde onde se encontram. Então, logo seja procedida a retirada dos órgãos. O processo de doação às vezes demora algumas horas, algum tempo. Depois que tem o diagnóstico de morte cefálica, se a família aceita, às vezes vem uma equipe de fora do estado, então demora umas horas e demora um tempo. E às vezes o familiar ele quer uma agilidade, né, na entrega do corpo, para velar e enterrar o familiar e o ente querido. Então esse processo a gente articulou para agilizar, se for necessária uma necropsia, para que não tenha demora na entrega do corpo ao familiar, para a família.
Articular-se com as respectivas CNCDOs, CIDOTs e bancos de tecidos de sua região para organizar o processo de doação e captação de órgãos e tecidos. Orientar e capacitar o setor responsável nos estabelecimentos de saúde pelo prontuário legal do doador quanto ao arquivamento dos documentos originais relativos à doação, como identificação, protocolo de verificação de morte cefálica, termo de consentimento familiar livre e esclarecido, exames laboratoriais e outros eventualmente necessários à validação do doador. Capacitar multiplicadores sobre acolhimento familiar, morte encefálica e manutenção de doadores e demais aspectos do processo de doação, transplantes de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo. A CIDOT deverá ser instituída por ato formal da direção de cada estabelecimento de saúde, deverá ser vinculada diretamente à diretoria médica da instituição e ser composta por no mínimo 3 membros integrantes de seu corpo funcional, dos quais um que deverá ser médico ou enfermeiro será o coordenador da CIDOT. Então, a CIDOT tem que ser coordenada por médico ou enfermeiro pela legislação. A criação da CIDOT será obrigatória naqueles hospitais públicos, privados e filantrópicos que se enquadram nos perfis relacionados abaixo, obedecida a seguinte classificação. A classificação da CIDOT é em três níveis, né? Tem a CIDOT 1, 2 e 3. A CIDOT 1 são estabelecimentos de saúde com até 200 óbitos por ano e leitos para assistência ventilatória, em terapia intensiva ou emergência, e profissionais da área de medicina interna ou pediatria ou intensivismo, ou neurologia ou neurocirurgia ou neuropediatria, integrantes de seu corpo clínico. CIDOT 2 são estabelecimentos de saúde de referência para trauma e ou neurologia e ou neurocirurgia com menos de 1.000 óbitos por ano, ou estabelecimento de saúde não oncológico com 200 a 1.000 óbitos por ano, que é aqui que se enquadra a CIDOT do HU aqui do HUMAP, se enquadra na CIDOT 2. A CIDOT 3 são estabelecimentos de saúde não oncológico com mais de 1.000 óbitos por ano, ou estabelecimento de saúde com pelo menos um programa de transplante de órgão. No caso do HUMAP não tem nenhum transplante de órgão. No caso, a gente só faz a captação e a doação dos órgãos e tecidos. Transplante não temos nenhum programa ativo de transplante de órgãos. Então a CIDOT do HU ela se enquadra na CIDOT 2. Nos hospitais com CIDOTs classificados como 2 e 3, conforme o artigo 14 desse regulamento, o coordenador da comissão da CIDOT deverá possuir carga horária mínima de 20 horas semanais dedicadas exclusivamente à referida comissão. O coordenador da CIDOT classificado como 3 deverá ser obrigatoriamente um profissional médico. Já na 2 e na 1 não precisa ser médico, então, no caso, enfermeiro ou médico, né? Só na 3 que é obrigatório ser médico. Na CIDOT 1 ou 2, pode ser enfermeiro ou médico na coordenação. A CIDOT deverá publicar regimento interno próprio e promover reuniões periódicas registradas em ata. Mais pra frente eu vou falar sobre o regimento interno do HU, da CIDOT do HU, e sobre a periodicidade das reuniões e as atas. Aqui são as atribuições da CIDOT, que eu disse que é parecido com a OP, que são organizar no âmbito do estabelecimento de saúde o protocolo assistencial de doação de órgãos, criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos no estabelecimento de saúde e que não sejam potenciais doadores de órgãos a possibilidade da doação de córneas e outros tecidos, articular-se com as equipes médicas do estabelecimento de saúde, especialmente as UTIs e unidades de urgência e emergência, no sentido de identificar os potenciais doadores e estimular seu adequado suporte para fins de doação. Aqui no HU a gente faz a busca ativa, né? Às vezes a gente faz uma busca ativa por telefone, ou muitas vezes vai nos setores, nas unidades de urgência e emergência e nas UTIs, verificar se tem um paciente que seja potencial doador de órgãos e tecidos. A gente verifica e assinala esses pacientes, e se tiver algum paciente que seja um potencial doador, a gente notifica a OP, que dá nosso apoio, e aí dá continuidade no processo. Articular-se com as equipes encarregadas da verificação de morte cefálica, visando assegurar que o processo seja ágil e eficiente, dentro de estritos parâmetros éticos. Viabilizar a realização do diagnóstico de morte cefálica conforme a resolução do CFM. Notificar e promover o registro de todos os casos com diagnóstico estabelecido de morte cefálica, mesmo daqueles que não se trata de possíveis doadores de órgãos e tecidos
ou em que a doação não seja efetivada, com registro dos motivos da não doação. Manter o registro do número de óbitos ocorridos em sua instituição. Promover e organizar o acolhimento das famílias doadoras antes, durante e depois de todo o processo de doação no âmbito da instituição. Articular-se com os respectivos IML e SVO para, nos casos em que se aplique, agilizar o processo de necropsia dos doadores, facilitando sempre que possível a realização dos procedimentos no próprio estabelecimento de saúde. Então, logo seja procedida a retirada dos órgãos. Muita coisa a gente vê que assemelha às atribuições da OPO. Articular-se com as respectivas CNCDOs, OPOS e ou bancos de tecidos de sua região para organizar o processo de doação e captação de órgãos e tecidos. Arquivar, guardar adequadamente e enviar à CNCDO cópias dos documentos relativos ao doador, como identificação, protocolo de verificação de morte cefálica, termo de consentimento familiar dele esclarecido, exames laboratoriais e outros eventualmente necessários à validação do doador. É sempre importante ter um prontuário da CIDOT, né? Tem um prontuário do hospital, então tem um prontuário dos pacientes que a CIDOT atende. Para ficar registrado, todos os pacientes que foram doadores ou não, os pacientes que foram diagnosticados com morte cefálica, fica registrado e guardado em prontuários. A CIDOT do HU, atualmente, ela é formada por 11 profissionais, sendo 9 enfermeiras e 2 médicos. Eu, Guilherme Henrique de Paiva Fernandes, sou o coordenador da comissão atualmente. A Karen Raquel Milian é a vice-coordenadora. Os outros membros são a Angelita Fernandes Druzian, Laura Helena Velasco Moreira. A Angelita trabalha na epidemiologia, ali no Hospital Dia. A Laura trabalha no pronto-socorro. Eu trabalho na clínica médica. A Karen no centro cirúrgico. A Tatiana Alves Costa trabalha na clínica cirúrgica. O Danilo Vaz Marques no CTI adulto. A Fabiola Carniato Salvatino trabalha no pronto-socorro, no PAN. A Zizar Melo trabalha no CTI adulto. A Nádia Rocha de Oliveira no pronto-socorro pediátrico, no PAN-PED. Até aí são enfermeiros, todos enfermeiros. A Beatriz Longo Bortoleto é médica e a Isabela de Oliveira Alves Farina também é médica. Elas atuam ali no pronto-socorro e na clínica médica. O regimento da CIDOT. O último regimento publicado da CIDOT, que foi atualizado, foi ano passado, no dia 3/11/2022, foi publicado em portaria. Nele, diz que o coordenador-presidente da CIDOT deverá ser nomeado pelo superintendente do HUMAP, UFMS, por ato formal, o qual poderá destituir a qualquer momento, quando mesmo não corresponder às atribuições que lhe forem determinadas. No regimento, são atribuições do coordenador da CIDOT convocar e deliberar reuniões ordinárias e extraordinárias, destituir e substituir qualquer membro da comissão em caso de não comparecimento a 3 reuniões consecutivas, sem justificativa prévia, representar a CIDOT em suas relações internas e externas, tomar parte das discussões e votações quando for o caso, exercer direito do voto de qualidade, cumprir e fazer cumprir este regimento interno. São atribuições dos membros da CIDOT estudar e relatar nos prazos estabelecidos as matérias que lhes forem atribuídas pelo presidente. Comparecer às reuniões relatando expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de matérias em discussão. Requerer votação de matéria em regimento de urgência. Apresentar proposições sobre assuntos ligados à doação e transplante. Apresentar planos de melhorias ou de alterações das rotinas e ou procedimentos para a otimização do processo de trabalho. O coordenador deverá realizar o treinamento formal ou curso ministrado sob orientação da CNCDO e o Sistema Nacional de Transplante. A CNCDO, a Central Estadual de Transplante aqui no estado, ela faz cursos anuais. O último curso aconteceu semana passada, então ela faz curso todo ano para treinar a equipe da CIDOT todo o estado sobre diagnóstico, mas todo o processo de captação, doação e transplante de órgãos. Desde a captação, da diagnóstico de morte cefálica, a comunicação de uma notícia, o acolhimento familiar. Eu, como coordenador, eu tenho a pós-graduação em captação, doação e transplante de órgãos. Os membros da CIDOT poderão ser destituídos da comissão a qualquer momento se apresentarem rendimentos insuficientes quanto aos processos de trabalho instituídos pelo grupo. Em caso de divergências no modo de ação dos membros da CIDOT, da comissão e da instituição hospitalar, estes poderão solicitar seu desligamento da CIDOT, sendo escolhido em seguida substituto do membro desligado, pelo coordenador com a anuência da GAS, Gerência de Atenção à Saúde. Quando o membro solicitante
de desligamento da CIDOT for o coordenador, este deverá solicitar diretamente a GAS, que indicará o seu substituto. A CIDOT, as reuniões, elas ocorrem ordinariamente uma vez a cada 2 meses, de acordo com a agenda pré-estabelecida, e extraordinariamente quando convocado pela Gerência de Atenção à Saúde, coordenador ou a requerimento da maioria de seus membros. A CIDOT deliberará com a presença de no mínimo 50% mais um dos seus componentes. Para finalizar, os desafios atuais da CIDOT do HU-MAP, aqui do FMS, é realizar a busca ativa diariamente em todas as unidades que tiverem pacientes em ventilação mecânica, com o intuito de verificar possíveis mortes cefálicas. Então, nosso objetivo é fazer uma busca ativa, de preferência presencial, em todas as UTIs, CTI adulto, CTI PED, UTI NEO, no pronto-socorro adulto, pronto-socorro pediátrico, na clínica médica, onde tem paciente de ventilação mecânica, e na UPO também, onde tem paciente em ventilação mecânica, com o intuito de aumentar a captação de órgãos sólidos provenientes do aumento do diagnóstico de morte cefálica no hospital. Então, se a gente conseguir fazer uma busca ativa mais ativa, provavelmente conseguiríamos aumentar o diagnóstico de morte cefálica. A gente vai verificar os pacientes que têm um Glasgow 3 ou 7, abaixo de 7, mas os Glasgow 3 em ventilação mecânica, sem sedação, a gente consegue verificar os pacientes que provavelmente possam estar em morte cefálica, abrir esse protocolo e finalizar o protocolo se for positivo, fazer entrevista familiar e, se possível, captar esses órgãos. Notificar todos os óbitos ocorridos na instituição. Aumentar a captação de tecidos, no caso córneas, que a gente capta aqui no estado, né, no caso do HU, com notificação de todos os óbitos, posterior verificação de viabilidade daquele tecido e entrevista familiar. Então, a nossa intenção é notificar todos os óbitos que ocorrem no hospital para a comissão, para a CIDOT, verificar se é viável, se aquele pessoa que morreu, ela tem uma contraindicação médica ou não. Caso não tenha, se for viável para captar a córnea, fazer a entrevista familiar, posteriormente a captação da córnea para transplante. Fazer o treinamento periódico da equipe da CIDOT, que apesar do treinamento que a Central Estadual de Transplante fornece anualmente para todas as CIDOTs do estado, fazer um treinamento interno também, sempre reciclando, sempre trazendo coisas atuais, sobre diagnóstico de morte cefálica, sobre o processo de doação, captação e transplante de órgãos e tecidos. E também treinamento da equipe assistente e residente sobre o processo de captação, doação e transplante de órgãos e tecidos. Principalmente, como aqui é um hospital escola, bastante residente, é bem importante sempre estar atualizando esses residentes, esses profissionais que estão entrando sobre o processo de captação, doação e transplante de órgãos, a parte do residente médico, sobre o diagnóstico de morte cefálica, buscar sempre trazer algum médico, um neurologista, demonstrar para ele sobre o diagnóstico de morte cefálica, é bem importante para a gente conseguir aumentar a nossa captação, aumentar nosso diagnóstico de morte cefálica e fazer um acolhimento, fazer uma entrevista familiar bem feita e acolher aquela família que está passando por esse momento difícil. É isso, finalizando esse módulo desse curso, né? Primeiro módulo, que vai ter mais alguns módulos pela frente. Agradeço pela participação de todos. Muito obrigado.